Oi, meu nome é Nicole, eu estou grávida de 6 meses e se você também está passando por uma gravidez não planejada, está sentindo uma solidão nesse momento, esse vídeo é especialmente para você. Contrariando o vídeo anterior, que eu disse que você não está sozinha, hoje eu quero dizer que você está sozinha sim. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que estão à sua volta, que estão perto de você, seus familiares, seus amigos mais íntimos, as pessoas que estão vivenciando esse momento da gravidez junto com você, elas podem até se compadecer da sua dor. Mas quem tá sentindo a azia é você, os enjoos, quem tá sentindo é você, o inchaço nas pernas, no corpo, a retenção de líquido, alterações hormonais, dores de cabeça, intolerância a cheiros, a algumas comidas, dores pelo corpo inteiro, da mudança de para abrir espaço. Tudo isso quem está vivendo é você e só você que vai sentir. E só você que pode carregar essa cruz, ninguém vai conseguir te ajudar a carregar. As pessoas elas podem até se compadecer desse momento seu e muitas delas nem se compadecem. Mas as poucas que se compadecem, elas não vão poder fazer nada além disso, de se compadecer pela sua dor. Mas no final das contas, cada um tem uma cruz para carregar e ninguém pode ajudar você nesse momento. Então, contrariando um pouco do que eu disse no outro vídeo, você está sozinha nisso. E só quem vai sentir nesse momento e saber explicar como, o porquê, a intensidade é você. E ninguém, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Eu digo isso principalmente pelas últimas coisas que eu tenho passado. Levei pra terapia, não consegui, quase desistir da terapia. A terapia é uma coisa assim, né? Que às vezes a gente quer desistir, aí para, depois volta, percebe que não dá pra ficar sem. Mas eu acho que pelo fato de eu me sentir incompreendida, até mesmo na terapia, que é um lugar muito seguro pra mim, eu pensei, cara, não dá, tipo, ninguém tá me compreendendo. Ninguém vai me compreender porque é uma dor que é só minha. E aqui também quero contar um pouquinho da minha história pra vocês, porque no outro vídeo eu falei sobre a gravidez não planejada, a gravidez indesejada. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história e também quero finalizar deixando 2 dicas para vocês que foram algumas das coisas que estão me ajudando a suportar esse processo. A minha história dessa gravidez não planejada foi porque quando eu conheci meu namorado, ele me contou que ele não podia ter filhos, mas eu duvidei, porque mulher não pode acreditar no que o homem fala, tem que acreditar no que o homem faz. Então pedi para ele me mostrar os exames dele e além dos exames eu quis acompanhar ele ao médico para ter a opinião médica, porque ele poderia até me enganar, sei lá, pegar esse exame da Sé, da Shopee, da internet e fazer qualquer negócio. Não sei, eu sempre desconfio muito das pessoas. E eu queria, mas o médico não ia fazer, não ia me enganar. Ele ia falar o que estava ali, ia pedir outros exames e tudo mais. Mas na época, né, meu namorado, ele me contou que ele não podia ter filhos e ele desconfiou porque ele teve várias namoradas e quando eles terminavam, que elas começavam a namorar outra pessoa, elas começavam a namorar e já engravidava. E aí ele suspeitou daquilo e ele também foi casado por 5 anos, praticamente, com uma pessoa e também não conseguia engravidar. E aí ele fez os exames e os exames dele deu assim que ele teria que, para conseguir, ele teria que fazer um tratamento, a pessoa que estaria com ele também teria que fazer um tratamento para poder então engravidar. E ele falou: não quero ser pai, deixa isso pra lá e por mim tá tudo bem. Só que eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, porque eu pensava assim: se tem uma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Então eu quis saber uma opinião médica, porque em maio do ano passado eu acabei engravidando. E aí foi quando eu falei, será que ele tá me enganando? Será que ele tá mentindo pra mim? Falei, cara,
Ou sei lá, não sei, porque se ele não podia engravidar, eu engravidei. Será que ele vai falar que esse filho é dele mesmo? Será que vai questionar a paternidade, alguma coisa? Então eu fiquei doida dentro da roupa. E quis saber a opinião médica sobre. E fui ao médico e o médico ele falou: se vocês querem engravidar, a gente pode começar um tratamento, explicou como que seria. A gente falou: não, nós não queremos. Ele falou assim: olha, se vocês não querem, então vamos buscar alguns métodos contraceptivos, porque a chance é rara. Mas pode acontecer, tudo pode acontecer. Ele falou: já vi acontecer de tudo. Ele falou assim: então não quero dar uma garantia de que você nunca vai engravidar, porque se eu falo que você não vai engravidar nunca, e nessa chance que é rara, acontece, aí você vai fazer o quê? Vocês vão vir aqui. E aí, saindo da sala, ele falou assim pra mim, ele até brincou, ele falou: tá vendo, você dizia que era tão fértil, se fosse fértil assim, você tinha engravidado, porque nós já estamos há um bom tempo juntos. Aí eu falei: meu, por mim eu já tinha contado a notícia pra ele, se debulhando em lágrimas, só que eu falei: vou tentar fazer de uma forma mais tranquila, já que esse momento não está sendo bom pra mim, que seja bom pelo menos pra ele, porque ia ser uma surpresa e tanto. Aí eu esperei chegar, que eu comprei um bodyzinho na internet pra entregar pra ele, dar a notícia. E o body não chegava, demorou pra chegar. E eu comecei a passar mal, comecei a ter sangramento. E aí eu vi que eu não ia conseguir levar a gravidez adiante. Aí a médica falou pra mim que geralmente quando o feto ele não tem boa formação, tem alguma... ia ter algum problema, o corpo mesmo já descarta. Que era muito normal daquilo acontecer. Então eu dei a notícia pra ele de uma vez, assim: ó, aconteceu isso, estou grávida, mas provavelmente eu vou perder, não vou segurar. Aí ele ficou muito chocado, contei, expliquei pra ele, falei por isso que eu pedi pra ir ao médico, porque expliquei como que eu tava me sentindo e que aquilo tudo era uma novidade pra mim, mas que, porque, e tava fora dos meus planos também. E depois que eu acabei perdendo mesmo, eu fiquei só com... foram 8 semanas de gestação e abortei, tive um aborto espontâneo. E depois daquilo ele começou a me pedir um filho. E aí eu falei pra ele, eu falei: olha, eu amo você, só que se você quer realizar esse sonho agora que você viu que existe a possibilidade, se você quer realizar esse sonho, então eu vou dizer pra você, eu abro mão da nossa relação, abro mão do nosso amor pra que você realize esse sonho. Porque se talvez era uma coisa que estava adormecida e porque você se conformou de que não poderia ter e deixou pra lá. Só que hoje você tá vendo que tem a possibilidade, só que eu não quero isso pra minha vida. Eu falei: eu não quero agora. Ele falou: mas talvez a gente possa pensar em adotar no futuro. Eu falei: não, você não tá entendendo. Eu não quero agora, eu não quero amanhã, não quero depois. Não quero ser mãe de pet, mãe de planta. Não quero ser mãe. Eu não quero isso pra mim. E aí ele falou assim, eu falei: eu vou te dar alguns dias pra você pensar, refletir, porque pode ser que daqui a 10 anos eu olho pra você e falo: ah, deu a louca, eu quero ter um filho. Vamos tentar. Falei assim: só que pode ser que eu vou terminar essa vida com esse mesmo pensamento de que não, eu não quero ser mãe. Então eu vou te dar um tempo pra você pensar, depois a gente senta, conversa e decidimos. E eu vou respeitar a sua decisão, seja ela qual for, porque eu penso que o amor, ele não aprisiona. Ele te dá a liberdade de você voar pra onde você quiser voar. Não são gaiolas. Voar é escolher voar lado a lado. E eu falei pra ele, ele falou assim: não, eu já sei que eu quero ficar com você. Eu falei: não, eu quero que você pense, eu vou conversar com você daqui a X dias. Passou o tempo, ele falou pra mim que ele queria a nossa relação, não queria um filho, não queria uma pessoa, uma outra pessoa pra realizar isso, que se fosse pra realizar seria comigo, como eu não queria, ele iria respeitar a minha decisão. Aí eu falei: então vamos buscar métodos contraceptivos, porque eu não quero. Falei assim, e embora raro, aconteceu uma vez. Falei: acho que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas também não vamos dar chance pro azar. E eu comecei a tomar um contraceptivo, que eu tomei por bastante tempo na minha vida, porque eu namorei muitos anos. Também não queria engravidar, então tomava contraceptivo. E com ele, foi a primeira pessoa que eu não me preveni, justamente pelo fato dele não poder ter filhos.
Aí eu retornei a tomar o contraceptivo, só que eu comecei a passar muito mal. Então eu parei, falei, cara, pensei, né, preciso buscar outras alternativas. E só que também a gente não conversou sobre, né, depois que eu sofri o aborto, a gente não sentou pra conversar sobre também porque eu poderia ter tido uma outra gestação e não ter levado adiante também, ter sofrido um aborto, e a dor de um aborto é muito grande, física e emocionalmente também. E nesse caso, eu não conversamos sobre, deixamos passar. Aí depois eu falei, vamos tentar um outro método contraceptivo, porque eu não tô me adaptando com o remédio. Vamos pensar em alguma outra possibilidade, mas não sentamos para conversar sobre. E aí, num desses deslizes que demos, de não nos prevenirmos, acabei engravidando. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a chance não era rara, não era mais fácil ter ganhado na Mega Sena do que ter tido um filho. Não era mais fácil um raio ter caído na minha cabeça do que eu ter tido um filho. Ele foi. Aí tava infértil por tantos anos, agora chegou na minha vez de errado. Então eu fiquei assim, no começo eu fiquei extremamente mal com a situação. Não queria aceitar de jeito nenhum. Porque eu falei, por que comigo? Tanta gente querendo engravidar. Eu tenho amigas que querem engravidar. Uma amiga que ela quer não. E tem uma dificuldade muito grande. Conheço pessoas que tentaram por muitos anos, desistiram, fizeram inseminação e tudo mais. E pra mim, eu até falei pra minha mãe, a minha mãe relembrou isso esses dias, que ela falou, quando você me falou que tava namorando com o Bruno, você falou, vai dar muito certo, porque ele não pode ter filhos e eu não quero, então a combinação perfeita. E aí minha mãe, ela até brincou, ela falou assim, mas às vezes não é do jeito que a gente quer. E hoje eu tô vendo que nada nessa vida é mesmo do jeito que a gente quer. Tem coisas que acontecem e são como tem que ser. E por que eu contei essa história pra vocês? Porque eu realmente não queria, eu achei que um raio realmente não caía 2 vezes no mesmo lugar, porque se já tinha acontecido uma vez, se a chance era rara. Eu já tinha sofrido um aborto, já não tinha levado uma gestação adiante, falei, foi um caso esporádico, e mesmo assim, me julguei muito no começo, porque eu pensei, porra, eu deveria ter me prevenido, deveria. E fiquei naquela briga, né, de, eu deveria. Mas acho que se é pra acontecer, vai acontecer. Me julguei bastante por isso, mas hoje eu já tô compreendendo mais de que tem coisas que fogem do nosso controle. Acho que se é da vontade de Deus, vai acontecer e cabe a nós trabalharmos aí a aceitação. Então eu tô contando essa história pra vocês e pra vocês entenderem que às vezes também a história de vocês pode ser parecida com a minha, ou independente da história, se é uma gravidez não planejada, se é indesejada, se é uma gravidez difícil de entender, de aceitar, se você está se sentindo só nesse momento, porque é um momento que eu senti muita solidão. Nunca senti tanta solidão na minha vida e eu sempre gostei muito de estar sozinha, sempre fiz coisas sozinha. Já viajei bastante sozinha, saía para dançar e fazer os meus hobbies sozinha e nunca me senti com uma solidão do jeito que eu venho sentindo nesse período de gravidez. Mas eu queria contar pra vocês, assim, 2 coisas que também me ajudaram nesse momento a ficar menos pior. Hoje eu já tô quase me considerando bem, fora a terapia, que ajuda muito. Mas foi pesquisar sobre aceitação. E por que pesquisar sobre aceitação, que é uma dica que eu quero deixar pra vocês fazerem. Pesquisem sobre aceitação pra vocês pararem de lutar contra a realidade de vocês. Porque se você não tem coragem, que nem eu, de tirar a criança, se você vai levar essa gestação adiante, então para de lutar contra a realidade de vocês, porque isso dói muito. Ficar lutando contra uma coisa que você não vai mudar. Então você fez a escolha? Fiz. Vou levar até o final? Vou levar. O que eu vou fazer depois? Não sei, tudo bem. Mas agora, para você tentar sofrer um pouco menos, pesquisar sobre aceitação. Estuda um pouquinho sobre o que é aceitação, porque eu acho que isso pode te ajudar. Foi uma coisa que me ajudou, foi uma coisa que me aliviou um pouco e pode ser útil para você também.
E o segundo ponto é viver o momento presente. Eu falei que para as pessoas assim, quando as pessoas íntimas, né? Porque a gente não vai também ficar sangrando em tanque de tubarão. Mas para as pessoas mais íntimas, eu falei que eu tava vivendo um dia de cada vez. Porque eu fiquei muito tempo pensando, me julgando, falando, cara, eu deveria ter feito outras coisas, deveria ter colocado um chip, deveria ter colocado o DIU, deveria ter feito a laqueadura, deveria ter pedido pra ele fazer vasectomia. E ficava me culpando do que eu deveria, do que eu poderia, e esse deveria tava me consumindo. E aí depois eu fui pra outro ponto. Fui pro ponto da ansiedade. E, o que eu vou fazer com essa criança? Como é que vai ser meu futuro? Ah, os meus sonhos acabaram, os meus planos acabaram. E tudo isso não me levou a lugar nenhum. Só me deixou mais mal. Então, se você quer ficar bem, minimamente bem, com a situação que você está vivendo agora, eu vou falar pra você: viva o hoje, apenas o hoje. Você só precisa superar o hoje. Um dia de cada vez. Eu tô com 6 meses e meio, tô quase indo pro 7º mês. Eu ainda não escolhi nome, não fiz enxoval, não fiz quase nada, assim, pra criança, porque eu ainda tô nesse momento de aceitação, de parar de me culpar, de compreender, de tentar aceitar, entender. Mas eu já tô melhor do que eu tava. Tô melhor do que eu tava antigamente, então viver um dia de cada vez tem ajudado a tornar esse fardo mais leve. E se isso servir para vocês, faz o teste. Vive hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu consigo também fazer hoje? Porque na gravidez eu me senti muito limitada em relação a fazer exercícios, fazer as coisas que antigamente fazia, coisas simples. Hoje tem uma dificuldade absurda para mim. Eu falo, cara, eu não imaginava que era tão difícil assim. Hoje eu estou vivendo o momento mais difícil de toda a minha vida. E eu já passei por bastante coisa, mas eu falei, cara, não imaginava, e acho que é justamente pela falta de aceitação de viver esse momento, aceitar essa realidade como ela é. Então, espero que esse relato tenha acolhido você de alguma forma. Eu vou ficando por aqui e desejo muito boa sorte para você nesse processo. Espero de coração que você melhore e que, se você puder, escrever aqui embaixo algumas palavras de acolhimento para mim e para outras pessoas que talvez vejam esse vídeo também, que isso possa ser muito bom, compartilhar experiências, lembrando que cada um com a sua cruz. E o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu desejo muita força para vocês, muita saúde, principalmente saúde mental e emocional nesse momento de dificuldade. Tchau!